Então vamos lá, nossa aula de hoje é sobre horas em inglês. Então, olha só, quando nós queremos perguntar a hora em inglês, nós temos que perguntar What time is it? Certo? Nós só temos essa maneira de perguntar? Não, essa é a maneira padrão de se perguntar que horas são, né? Mas nós podemos, além de perguntar What time is it, eu posso perguntar, por exemplo, Do you have the time? Você tem horas? Né? Ou pode falar Could you tell me the time? Você poderia me dizer as horas? Né? E outras maneiras mais que devem existir aí que às vezes a gente nem conhece, certo? Então essa aula, primeiro, a gente tem que saber os números em inglês, pelo menos de 1 até 59, porque os minutos vão até 59 minutos, né? E a gente tem que pensar que em inglês tem algumas maneiras de se falar a hora que não se tem no português, é diferente, né? Então, vamos começar pelas horas cheias. O que são as horas cheias? As horas completas, né? Então, tipo, que horas são? 1 hora, 2 horas, 3 horas, são as horas redondas, vai. Então, primeira coisa, quando alguém te pergunta what time is it, a primeira coisa que a gente vai responder é it's, né? Tem que escrever o it's, e aí depois a gente vai falar a hora. Aqui eu posso falar it's e o número da hora que está aparecendo. Então aqui é 8 horas, então 8 não é 8. Posso falar it's 8. É a forma mais curta de se falar, it's 8. Posso falar também it's 8 o'clock, né? Ou posso falar que nem a gente fala no português, são 8 em ponto, it's 8 sharp, certo? Então sharp significa em ponto, né? Então vamos lá para a próxima hora aqui, que é 8h10. 8h10 eu posso falar usando os numerais que aparecem aqui, ó, né? 8, 10. No inglês não vai ter esse E10. Esse E não existe no inglês, tá? Então eu falo 8, 10. It's 8, 10. It's 8, 10. Certo? Agora, lembra que eu falei que no inglês tem algumas formas que não são usadas no português, que pra gente não é comum? Aqui já começou elas, tá? Então, eu posso falar essa hora aqui usando past ou after. O que significa past? Passado. E after, depois, né? Então, passado e depois. Então, como que vai ficar? Olha só, são 8h10. Vamos imaginar que vocês me perguntem a hora e eu falo, são 8 horas. Aí daqui a pouco você me pergunta a hora novamente e eu falo, 8h10. Né? Então, quantos minutos passaram das 8? 10 minutos. Então, eu posso falar, são 10 passado das 8. It's 10 past 8. Ou seja, 10 o quê? 10 minutos. Passado das 8. Passado das 8 o quê? 8 horas. Então eu posso falar, it's 10 past 8. São 10 passado das 8. Ou posso falar, it's 10 after 8. São 10 depois das 8. Certo? Então, vamos para a próxima, né? Aqui, nós temos aqui o horário de 8h15. 8h15, it's 8h15. Posso falar os números que estão aqui, ó. 8, 15, 8, 8, 15, 15, certo? It's 8h15. Agora, eu também posso usar aquela maneira que a gente aprendeu do past e do after. Então, eu posso falar it's 15 past 8, ou eu posso falar it's 15 after 8, ou seja, são 15 passado das 8, ou são 15 depois das 8, certo? Posso usar esta forma. Agora, aqui embaixo eu tenho mais 3 formas de falar. Para a gente entender isso aqui, a gente vai ter que relembrar um pouquinho de fração, né? Então, eu vou aqui para o último slide, tá? Aqui eu tenho um relógio. Vamos esquecer que isso é um relógio. Vamos imaginar que isso seja só um círculo, tá? Se eu dividir esse círculo em 4 partes, que nem ele está dividido, e pegar só uma parte, ele corresponde a que fração? A gente dividiu em 4, então o número que está embaixo é o 4. Pegou só uma parte, então o número que vai estar em cima na fração é 1. Então nós temos 1/4. Né? E por que a gente tem que saber isso aqui? Porque se eu divido o relógio em 4 e pego uma parte só,
eu estou pegando quantos minutos? 15, né? Porque a hora não tem 60 minutos, se você dividir 60 por 4, vai dar 15, né? E aí, de certa forma também, quando eu divido o relógio dessa forma aqui, eu consigo observar que aqui no 3, ó, se eu pegar do 12 aqui, que vai corresponder ao 0, né? Ó, 0, 1, 2, 3. Cada número desse é 5 minutos, tá vendo? Ó? Cada pauzinho desse aqui, 1 minuto. Então, cada número, 5 minutos. Então, 5, 10, 15. Então, 1/4 de hora corresponde a 15 minutos, né? Então, vamos pensar nessa fração 1/4. 1/4 é 15 minutos. Então, eu posso, no lugar de onde tem 15 aqui, ó, it's 8:15, eu posso falar, né, que são 8:15, eu posso falar que são 8 e 1/4. Né? Então, eu posso falar it's 8 1/4, que está aqui, ó, it's 8 1/4. Aonde eu tenho aqui esse com past e after, aí onde tem o 15 aqui, eu posso também substituir por quarter. It's 15 past 8, eu posso falar it's 1/4 past 8. Onde tem it's 15 after 8, no 15 eu posso substituir por quarter, vai ficar it's 1/4 after 8. Certo? Vamos para o próximo. O próximo é 8:30. Posso falar 8:30. It's 8:30. Né? Então, eu posso também usar aquelas maneiras que eu ensinei com past e after. Né? Então, eu posso falar são 30 passado das 8. 30 o quê? Minutos. Passado do quê? Das 8. 8 o quê? 8 horas. 30 passado das 8. Então, it's 30 past 8. Ou posso falar it's 30 after 8. Certo? Agora, da mesma forma que a gente viu aquela fração lá para fazer o de 1/4 de hora, nós também vamos ver a fração para ver esse com meia hora. Porque a gente não fala o 8:30, a gente não fala 8:30, né? Esse meia é do que? Meia hora, né? Meia é uma fração, certo? Então, vamos para a fração de novo, né? Ó. Se eu pegar aquela fração bonitinha, vamos. Ah, tá aqui, já tá. Oxi. Aqui, se eu pegar esse relógio bonitinho e eu dividir somente no meio, pegar aqui um risco desde o 12 até aqui no 6, só isso, e pegar uma parte inteira dele, né, eu vou ter embaixo o número 2, né, da fração, e em cima o número 1, né, que corresponde à fração meia. E meia de metade de uma hora é 30 minutos. Então, aonde tem 30 minutos, eu posso fazer o quê? Eu posso trocar o 30 por meia. Então, onde tem it's 8:30, eu posso falar it's 8 1/2. Então, a half é meia, certo? Onde eu tenho it's 30 past 8, eu posso falar it's a half past 8. Onde tem it's 30 after 8, eu posso falar it's a half after 8. Então, na onde eu coloquei 30, eu posso colocar half, certo? Então, olha só, às vezes tem aluno que confunde, qual que é o meia, qual que é 1/4, certo? Olha só, se a gente pegar a palavra quarter, certo? Se a gente tirar esse ER e colocar um O, fica quarto. E 1/4 é 15 minutos. Certo? Então, daí a gente já vai saber que o half é metade, certo? Então, olha só, esses modelos que eu coloquei com past e after, que a gente viu aqui ó, no 10 minutos, só que a gente colocou 10 past 8, 10 after 8. Aqui no 15 eu coloquei it's 15 past 8, it's 15 after 8, it's 1/4 past 8, it's 1/4 after 8. Esses minutos com past e after, a gente só pode usar ele quando você tiver uma hora que o minuto vai ser de 1 minuto até 30 minutos. A partir daí, a gente já não pode mais usar o past nem o after. Por quê? Porque daí depois do 31 em diante, né, do 31 em diante, você vai usar aquele formato de hora que a gente conhece no português, né? E eu vou ser sincero que eu não tenho muito hábito de falar esse modelo de hora, né? Mas antigamente, o pessoal mais antigo usava bastante esse modelo de hora, que você perguntava que horas são, né? Daí a pessoa fala, é 10 para as 8, são 15 para as 8, são 20 para as 8, né? Ou seja, se eu falar são 10 para as 8,
significa que são 7h50. Se eu falar que são 20 para as 8, são 10, são 20 para as 8, são 7h40, né? Então, como que a gente faz esse formato de hora, né? São tanto para as tantas horas, né? A gente sabe que a hora tem 60 minutos, então a gente vê quantos minutos falta para chegar na próxima hora e a gente fala. Mas vamos ver isso aqui, né? Então vamos supor que seja 8h45, tá? Eu posso falar os números como eles estão, ó. 8h45. It's 8:45, certo? Posso também falar, se eu pensar nesse modelo de são tanto para as tantas horas, né? Ó, 8h45, falta quantos minutos para as 9? Falta 15. Então eu posso falar que são 15 para as 9. Então, it's 15 to 9. Esse to, T-O, significa para. Então, it's 15 to 9. São 15 para as 9. E da mesma forma que aqui, se aqui é 15, eu posso usar 15 minutos é um quarto, então eu posso usar quarter. It's quarter to 9, certo? Olha só, este formato com o to, nós só podemos usar, como eu falei anteriormente, de 31 minutos em diante, ou seja, de 31 até 59, certo? Então, quando é de 1 até 30 minutos, é after e past, que você pode usar o modelo com after e past. De 31 a 59, nós usamos o to, certo? Então, para usar o to, a gente faz o quê? A gente calcula quantos minutos falta para a próxima hora e falta. Então, se a gente sabe que tem 60 minutos e agora é 45, vamos por 7h45, 45 falta 15 para a próxima hora, 15 para as 8, né? E assim por diante. Agora, olha só, meio-dia e meia-noite, certo? Meio-dia num relógio de ponteiro, um ponteiro grande vai estar no 12, que vai corresponder ao 0, grandão, né, que é o minuto. E o pequeno, que é a hora, vai estar no 12 também, que vai ser o 12, vai ser da hora, o pequeno, né? Então, eu posso falar de acordo com o que está aqui o número, 12. Né? Então, it's 12, são 12. Né? Em português a gente não fala que são 12, mas 12 horas, mas enfim, a gente poderia falar, não estaria errado. Só soa estranho, só vai parecer um ET. Então, it's 12, posso falar it's 12, isso aqui é igual aquela hora cheia que eu tinha explicado. It's 12 o'clock, it's 12 sharp, ou seja, são 12 horas e são 12 em ponto, 12 sharp, 12 em ponto. Certo? Além disso, nós temos também uma palavra para designar tipo meio-dia. Nós temos duas palavras em inglês para falar meio-dia. Nós temos midday e temos noon. Por isso que quando a gente fala good afternoon, né? After é depois, como a gente viu aqui quando a gente usava past e after, a gente viu que o after significa depois. Noon é meio-dia. Então, depois da meio-dia é good afternoon, é tarde, boa tarde. Tá? Então, depois da meio-dia. Então, nós podemos usar as palavras midday. Então, mid é meio, day é dia, né? Então, eu posso usar essa palavra, ó, it's 12 midday, ou posso usar a palavra noon de afternoon, né? Então, a gente vai usar o noon, que é meio-dia, it's 12 noon. Ou então, em vez de usar esse 12, eu posso só falar it's midday, ou então it's noon, certo? E o meia-noite? O meia-noite num relógio digital geralmente vai estar aparecendo 0000 lá, né? Tipo, morreu as horas, né? Não tem mais nenhuma hora lá. Mas num relógio de ponteiro ele vai estar apontando para o 12 também, né? Os dois ponteiros, certo? Então, de certa forma, a gente pode também usar a mesma forma. It's 12 o'clock, it's 12 sharp, certo? Ou a gente pode usar a palavra que designa meia-noite. Lá a gente não falava it's 12 midday, não falava it's 12 noon. Aqui a gente pode falar it's 12 midnight, certo? Então, olha só, eu posso falar it's 12, posso falar it's 12 o'clock, posso falar it's 12 sharp, posso falar it's 12 midnight, posso falar somente it's midnight. A forma mais curta, it's midnight, que é até o que eu prefiro falar. It's midday, it's night, it's midnight, it's noon, certo? Então, nós aqui
Podemos falar o meio-dia e a meia-noite usando 12, ou podemos designar ser meia-noite ou meio-dia usando midday e non para meio-dia e midnight para meia hora, certo? Então, olha só, por enquanto é só, nós vamos encerrar a nossa gravação por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Um grande beijo e um grande abraço do professor Marcelo.